Na verdade, é bom trazer um paralelo aqui que a gente fala assim, o crédito não vem pela nota, que é a gente tem isso de quem foi o mínimo de instrução tributária, a gente fala, o crédito é a nota. A gente praticamente simplifica, o crédito é a nota hoje. A gente não vai ter isso. E você vai buscar paralelo no mundo, você não vai encontrar. Por quê? Ninguém tem nota fiscal eletrônica tal como a brasileira. Tem uma digital, mas não é a mesma coisa. Sistema de pagamento, ninguém tem igual o brasileiro, porque Bem pioneiro. 24/7, online, na hora. A gente tem TED, como eu falei antes, a gente tem TED desde 2002. Então, assim, todo o enredo para fazer o split payment está posto. Agora talvez a gente mude, quando a gente muda de software, a gente muda de problema. Talvez a gente tenha que brigar com o algoritmo lá na ponta. Talvez assim, a nossa discussão seja, o algoritmo não fez a conta certa e eu tenho que litigar com o algoritmo. E aí, a gente falando, até antecipando um pouco do que a gente pode falar a respeito disso, já se fala até de um devido processo tecnológico. Que ele impõe, porque assim, sistemas tecnológicos tendem à opacidade, ou seja, você não sabe exatamente como é formatado um sistema ou uma programação para aquele split payment acontecer. Só que para um sistema tributário funcionar, você tem que deixar aquilo, inclusive, transparente. Por isso, você teria direito a saber como o split é feito em termos computacionais, digamos assim. Então, é toda uma maneira de receber esse sistema novo. Vamos aproveitar então e vamos entrar numa questão de obrigações acessórias mesmo. Eu queria que a gente falasse um pouco, que a gente explorasse essa questão com o que a gente já tem de evidência, com o que a gente já tem de informação e considerando que a gente falou isso, quer dizer, se eu estou à frente de um negócio, penso que eu preciso começar a me planejar para algo que já é concreto. Ainda preciso de alguns elementos? Sim, mas eles vão ser somados a um planejamento que já foi iniciado. Na verdade, é preciso começar a estruturar um planejamento, porque a gente já tem elementos sobre isso. Então, fica mais fácil entender um pouco das mudanças em relação às obrigações acessórias quando a gente entende o sistema de hoje, como funciona. Hoje a gente tem basicamente o modelo SPED, que foi criado pela Receita Federal há bastante tempo, e ela foi criando vários programas validadores que a gente fala, né? Separando a apuração de cada tributo ali de forma que por exemplo, eu tenho um SPED para ação de PIS e COFINS, eu tenho um para o ICMS, eu tenho um que eu entrego os balancetes e balanços da empresa que antes eram registradas na junta em papel, você tinha que imprimir, hoje é eletrônica, eu tenho por ação de imposto de renda e produção social. Esses são os principais, assim, os mais comuns, assim, que a gente usa. E isso tudo hoje é eletrônico. E eles cruzam informações entre si. Então, por exemplo, eu tenho informação que está no SPED FD, que apura PIS e COFINS, que é a mesma informação está no meu balancete. E se tiver divergência, automaticamente a Receita já identifica aquilo e já te manda uma mensagenzinha lá no ECAC. Olha, isso aqui está diferente. Você analisa e vê se tem necessidade de retificação. Se você não fizer isso dentro do prazo, eu vou vir te fiscalizar. E aí ela vem com a fiscalização. Então, hoje a gente tem um sistema eletrônico que até é referência, assim, porque ele é um sistema muito automatizado hoje. Então, a gente já tem até uma base, eu diria que a gente tem uma base pronta para a reforma, que vai precisar de uma adequação de layout, porque a gente está mudando o sistema tributário. Então, assim, a gente não tem a informação já da Receita Federal falando assim, quais vão ser as novas obrigações acessórias. O que a gente tem hoje são as normas técnicas que ela já fez para nota fiscal, por exemplo, já falando que a nota fiscal ela vai ter os campos específicos de CBS e IBS. O de IBS ainda vão ser 2 campos, porque vai separar o que é municipal e o que é estadual. E ela já começou, já falou assim, olha, o ambiente de homologação vai ser no próximo ano, até 2025, outubro de 2025.